Shabbat Shalom para todos. Com a ajuda do Eterno, vamos estudar a Parashat Sarya, que significa conceber. Essa Parashá está no livro de Levítico, no capítulo 12 e 13. E no começo dessa Parashá, vamos estudar sobre quando a mulher dá à luz a filhos. E também nós vamos ver logo em seguida falando de lepra. E esses dois fatores têm em comum o livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 3. E vou explicar melhor sobre tudo isso. Quando a mulher deu ouvido à serpente, a serpente disse à mulher que a mulher se tornaria como Deus, sabedora do bem e do mal, entendedora do bem e do mal. E a mulher, de uma certa forma, assim diz os nossos sábios, ela se tornou mesmo semelhante ao Eterno. Não em semelhança no total, mas de uma certa forma, a mulher ela se torna parceira do Eterno como construtora do mundo. A mulher, ela, ao dar à luz, ela dá uma mãozinha, vamos dizer assim, ao Eterno em criar, porque a mulher ela tem o poder de criar neste momento. Quando a mulher dá à luz, ela se torna pecadora simplesmente porque o Eterno se lembra que a mulher deu ouvido à serpente e ela ali está sendo lembrada pelo pecado que ela cometeu em dar ouvido à serpente. E então, quando a mulher dá à luz a um menino, ela fica 40 dias no total longe das coisas do Eterno, digamos assim. Não podia ir ao templo, não podia tocar nas coisas consagradas ao Eterno. E quando ela dava à luz a uma menina, o tempo era o dobro. Era mais ou menos aí uns 80 dias que a mulher ficava sem tocar nas coisas do Eterno e sem ir ao templo. Mas por que tem uma diferença entre nascimento de um menino e nascimento de uma menina? É porque que na verdade o homem ele não tem o poder de construção. Tudo que existe já existia antigamente. O próprio Salomão diz: não há nada de novo debaixo do sol. A única coisa que há de novo é uma nova vida que a mulher traz ao mundo. E quando nasce uma menina, ela é futuramente uma mãe. E então, naturalmente, o pecado de nascer uma menina, vamos dizer assim, um pecado entre aspas de nascer uma menina, seria o dobro. E então estamos entendendo o que acontece ao nascer uma menina e um menino. Isso os próprios sábios de Israel ensinam sobre todo esse dilema que eu estou trazendo. Agora nós vamos estudar também sobre a Lashon Hará. Por que o pecado de Lashon Hará é tão grave? O pecado de Lashon Hará, ele é diferente dos outros pecados. Apesar dele não atingir diretamente as pessoas, que Lashon Hará é a língua que fala mal, porque os outros pecados, alguns traziam morte, outros não traziam morte. Mas a punição dos outros pecados não era igual ao do Lashon Hará. O pecado da Lashon Hará, ele era cometido na hora. Aparecia na hora na pessoa umas certas chagas que o sacerdote tinha que examinar e que provavelmente era lepra. E essa pessoa tinha que ficar afastado. Essa pessoa tinha que ficar afastado da sociedade. Ela ficava como se fosse presa. Ela não ficava nas cidades de refúgio, porque na cidade de refúgio ficava pessoas que tinham cometido assassinato não criminoso, um assassinato involuntário. E ali também tinham os sacerdotes. Então os leprosos não iam para ali. Eles ficavam em um outro estabelecimento fora do arraial, junto com pessoas iguais a eles, leprosos. Por que o Eterno mandou separar essas pessoas? Não é porque que essa lepra podia pegar nas pessoas.
É porque quando a pessoa fala mal, ela ensina as outras pessoas a falar mal. Quando você senta perto de uma pessoa que fala mal de vida alheia, você vai aprender a falar mal de vida alheia. Por isso essas pessoas tinham que ficar separadas. E quando essa pessoa se libertasse do pecado, aquelas chagas, aquela lepra ia desaparecer. E aquela pessoa podia voltar ao convívio com a sociedade. E se olharmos bem, essa pessoa ela era separada até da família, porque ela não ficava na família, ela não ficava no arraial, ficava lá fora. E por que o Eterno manda que separe até da família? Porque que se nós analisarmos o contexto dessa paraxá, no contexto geral, essa paraxá vem trazer segurança para a família, segurança para a sociedade, bem-estar da família, bem-estar da sociedade. Então, quando o Eterno separa as frutas estragadas, digamos assim, as demais pessoas não são contaminadas. E não simplesmente pela lepra, mas também pela influência que a pessoa podia trazer aos familiares e aos demais da sociedade. E quando nós buscamos por que a Lashon Hara é tão grave, nós vamos entender que a Lashon Hara foi o primeiro ato de pecado que aconteceu na Torá. Nós vamos ver lá em Gênesis também. Por que o pecado da Lashon Hara? Porque foi o primeiro pecado que surgiu na Torá. Nós vamos ver isso na conversa da serpente com a Eva, com a mulher, lá no Éden. No livro de Bereshit, no capítulo 3, está escrito, no versículo 4, e disse a serpente à mulher: não morrereis, porque sabe o Eterno que o dia em que comerdes dele, do fruto, abrir-se-ão vossos olhos, e sereis como Elohim, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o Eterno já tinha falado para Adão que o dia que comeres do fruto, certamente morreriam. E a serpente vem cá e fala ao contrário do que disse Deus, o que disse o Eterno. É uma Lashon Hara, ainda das graves contra o Eterno. E aí nós vamos ver também que a mulher, pela palavra que ela tem de indução, ela conquista o homem a desobedecer ao Eterno. Ela faz também uma Lashon Hara contra o Eterno. E também o homem, quando ele peca e o Eterno vem falar com ele, o homem inventa uma desculpa. Sempre está usando da voz para se desculpar, para jogar a culpa sobre o outro. Por isso a Lashon Hara é tão grave. Então o Eterno fazia com que as pessoas tinham no arraial de Israel lepra ao cometer Lashon Hara. Isso aconteceu com Miriam, a irmã de Moisés. E também os nossos sábios dizem que a lepra ela é tão grave que as chagas apareciam nas casas da pessoa que fez o Lashon Hara. As casas ficavam cheias de bolas nas paredes, de tão grave que era a Lashon Hara. As roupas enchiam de chagas. Isso aqui está escrito na Torá. As roupas enchiam de chagas. A roupa de couro, tudo enchia de chagas. E tinha que queimar essas roupas. E quando o sacerdote ia na casa para verificar sobre essas chagas, tudo que estava dentro da casa era condenado pelo sacerdote. Todos os talheres, todas as roupas de cama, todas as camas, todos os móveis eram condenados pelo sacerdote. Então se usava de um artifício que era tirar todas as coisas de casa, tirava tudo para fora, deixava com o vizinho, tirava tudo de casa antes do sacerdote verificar. Só que temos que pensar também que quem é a pessoa que tinha coragem de receber móveis de uma pessoa que tinha essas chagas? É muito difícil de entender que alguém receberia esses móveis. Mas de todo modo as pessoas tiravam os utensílios de casa para que aqueles utensílios não se tornassem destruídos. E assim os sacerdotes daquela casa,
e verificava aquelas manchas se realmente de lepra. E se fosse mancha de lepra, aquela casa estava condenada. E a pessoa também estava condenada. Aquela pessoa tinha que ir para um lugar de refúgio e ficar ali no lugar de refúgio de leprosos. Então que nós possamos começar a meditar não só nos nossos atos, que tem que ser atos de justiça e não atos de injustiça. Nós possamos verificar a nossa vida cotidiana e ver se estamos sendo justos na sociedade. Que nós possamos verificar dentro do nosso coração o nosso ato de humildade, se realmente somos humildes diante do Eterno. Mas a nossa humildade, ela tem que não ser só externa, mas interna também. Não adianta eu pedir oração por todas as pessoas que eu acho que me fazem mal. Não adianta eu pedir oração porque que muitas das vezes não são as pessoas que estão erradas, mas sim eu. Eu tenho que verificar se eu estou errado. Onde é que eu estou errando? Porque muitas das vezes não são as pessoas ao meu redor que estão me fazendo mal. Sou eu que estou fazendo mal a essas pessoas. A Lashon Hara, ela é desse jeito. Ela pode ser expressa por palavras, mas ela pode ser expressa também por atitudes. Parece ignorância que eu estou falando, mas não. Podemos observar que muitas pessoas vivem isoladas. Ninguém quer ficar perto dessas pessoas. E muitas dessas pessoas nem falam direito das que ficam isoladas. Por quê? Porque essas pessoas são ignorantes. Essas pessoas não sabem lidar com o próximo. Essas pessoas não têm amor. Essas pessoas não sabem perdoar nem ser perdoadas. Porque se ela não consegue perdoar o teu próximo, como é que ela vai ser perdoada se ela não consegue ter um diálogo com uma pessoa? Então que nós possamos tornar pessoas boas de dentro para fora e ter boa convivência. Se o meu irmão me faz mal, que eu possa perdoar ele. E se eu faço mal para ele, que eu possa me modificar. Então, quando vamos pedir oração, que essa oração seja para nós, não para o Eterno mudar o próximo, o outro próximo, o terceiro próximo, o quarto, quinto, sexto, e aí vai, porque os próximos estão todos errados. Ou sou eu que estou errado? Será que a Lashon Hara não está dentro de mim? Será que eu não sou a fonte da Lashon Hara? Uma Lashon Hara física? Uma Lashon Hara movida por impulso? Uma Lashon Hara corporal e não falada? Será que não sou eu com meus pensamentos que estou errado? Ou será que toda a sociedade está errada e eu estou certo? Que nós possamos buscar dentro do nosso ser o que está errado. E que quando eu for pedir oração, pedir aos meus irmãos, meus ahim, que orem por mim, para que o Eterno mude o meu coração, mude a minha mentalidade, para que eu possa viver melhor entre os meus ahim. E não pedir aos ahim que ore pelo fulano, que ele é assim, que ele é assado, pelo outro irmão, pelo que não é irmão, porque é muito difícil entender como pode toda a sociedade estar errada e eu estar certo. Não podemos nós, judeus, entender que todos os povos, todos os que estão ao nosso redor, tenham que viver como nós. Porque não tem como viver como nós. Isso é o que Deus deu para nós. Isso é o que o Eterno deu para nós. Sermos humildes, sermos o povo zeloso, o povo que tem boa convivência com o mundo externo e com o mundo interno, com os nossos irmãos que estão fora, que não ainda são irmãos, e também com os que estão dentro, que são nossos irmãos. E que nós não venhamos ser pedra de tropeço nem para os que estão dentro da nossa Kehilá,
e nem fora da nossa Kehillah. E que se o outro viver na religião dele, continue sendo bem tratado por nós. Não devemos jogar as pessoas ao Gehinnom. Não devemos maltratar as pessoas. Cada um está cumprindo nessa terra o que o Eterno desejou para ele, o que o Eterno deu para ele. Se ele tem um dia de ser judeu, se ele vai fazer um dia uma aliá, que o Eterno possa trazer ele. Se ele vai fazer uma conversão ao judaísmo, que o Eterno possa trazer ele, mas que nós não venhamos ser pedras de tropeço para esses nossos irmãos, que nós não podemos condenar as nações. O que nós podemos é abraçar as nações como eles são. Não podemos participar do pecado deles, da vida deles, do convívio deles, mas nós temos que aceitar como eles são. Nós não devemos tentar mudar as pessoas à força, mas sim abraçar as pessoas como elas são. E que nós possamos cada dia mais buscar dentro de nós quem somos nós e o que estamos fazendo. Que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer a todos os meus irmãos de Santa Catarina, que têm me dado muita força, os irmãos de Joinville, os irmãos de São Paulo, a irmã Aline e o irmão Eduardo, que me trouxeram uma revelação, uma luz sobre essa paraxá também que eu estava precisando, sobre toda aquela parte de Gênesis. Foi a irmã Aline que me ajudou com o texto que ela me trouxe. Não é mérito meu, então eu tenho que ser verdadeiro com os irmãos. Agradeço aos irmãos que têm me assistido, irmão Claudinei, a irmã Haná, irmão Paulo Melo, a irmã Thalita Melo, os nossos irmãos de São Paulo, de Minas Gerais, e a todos que têm me assistido. Agradeço a todos de coração. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, põe um joinha. Se não gostou, põe também um joinha de cabeça para baixo, não tem problema. Mas que o Eterno abençoe a todos nesse Shabat. As festas de Pêssah estão para chegar. Espero ver todos aqui em Santa Catarina, em Joinville, reunido conosco. É muito grande a minha ansiedade em vê-los todos juntos novamente, em tê-los conosco aqui em Joinville. Que o Eterno abençoe ao nosso Rosh também, nosso Rabino Bonner. Que o Eterno abençoe a todos em geral. Shabbat Shalom para todos.